pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar acerca daquela segunda grande característica que eu já havia mencionado do período republicano em Roma. Em outro vídeo, nós falamos acerca da existência das magistraturas romanas, que eram aquelas diferentes posições públicas, aqueles diferentes cargos públicos que constituíam a gestão, o exercício do poder dentro da civilização romana, dentro da cidade de Roma. Então a gente viu a existência dos cônsules, questores, pretores, e o que eles faziam, respectivamente, e a gente também falou um pouquinho já acerca do cursus honorum, ou seja, o roteiro, a carreira que esses magistrados precisavam de seguir, embora nem sempre ela fosse 100% obedecida daquela forma, e a progressão que havia para esses magistrados na carreira do curso honorum, chamada curso honorum. Hoje nós vamos falar, pessoal, então, de uma segunda grande característica da República Romana, que é a existência de diferentes corpos, diferentes assembleias, diferentes agrupamentos de organização ali da população romana, do povo romano, e esses diferentes corpos, eles tinham funções diferentes, né? Essas diferentes assembleias tinham funções diferentes e, evidentemente, como a República durou muitos anos, né, muitas décadas, muitos séculos, eles também foram sofrendo várias alterações na sua função, no seu poder, na sua organização ao longo de todo esse período. Entretanto, eles permaneceram, existiram ao longo de todo esse período e a gente pode ver diversos relatos históricos, a gente tem acesso, né, inclusive a autores como Cícero e Políbio, que vão ser objetos de outro vídeo, que vão discutir teoricamente, filosoficamente, o que significa essa estrutura e essa organização da República Romana. Primeira consideração que a gente tem que fazer. Então, nós estamos falando de uma Constituição romana? Nós podemos pensar, sim, na existência de uma Constituição republicana romana, mas não podemos pensar, é claro, na existência de uma Constituição na forma que a gente imagina a Constituição nos dias de hoje, como a Constituição brasileira ou a Constituição norte-americana. Roma nunca teve uma Constituição escrita e formalizada. E, aliás, é bastante raro a gente encontrar nos textos latinos a própria palavra Constituição, né? Constitutio. A nossa palavra Constituição vem do latim constitutio. Entretanto, a gente não encontra, ou encontra muito raramente, a palavra Constituição no sentido de organização política. A gente pode encontrar, vou trazer a referência aqui para vocês, em Cícero. A gente pode encontrar no seu livro Da República uma única passagem, até onde eu tenho notícia, mas enfim, essa passagem ela é sempre citada como referência, onde Cícero usa a palavra Constituição. Então ele diz o seguinte: cada vez parece mais certa a frase de Catão. Aí abre aspas, né? Ele estaria citando Catão. A Constituição da República não foi obra de um homem nem de um tempo. E nesta fala, quando ele diz Constituição, né, essa aqui na tradução, em latim ele está usando a expressão Constituição, Constitutione Nostra Rei Publicae, ou Publice. Então essa é uma das vezes em que a palavra Constituição ela é usada nesse sentido de organização da estrutura política. Bom, a gente já viu que uma parte dessa organização da estrutura política ela era feita então pelos magistrados, e hoje nós vamos falar das assembleias. Eu vou trazer aqui para a nossa ajuda, porque essa síntese é bastante difícil, né? Eu tinha prometido em outros vídeos a gente sempre mencionar um livro e a gente acaba esquecendo. Mas hoje eu estou disciplinado e vou mencionar vários livros para compensar os livros que eu não mencionei para vocês antes. Eu estou usando aqui como referência, esse livro eu já mencionei, que é o Cambridge Companion to the Roman Republic. Ele é um livro editado pela Harriet Flower, eu já mencionei a Harriet Flower, e aqui especificamente eu faço referência a um artigo presente nesse livro, ele é uma coletânea de artigos sobre a República Romana,
que ele se chama o seguinte: Poder e Procedimento sob a Constituição Republicana, de Corey Brennan. E nesse artigo ele discute vários outros tópicos aqui acerca da estrutura republicana, da noção de império, como que isso evoluiu ao longo dos anos, mas ele traz no final, no apêndice, a melhor síntese que eu encontrei sobre essas diferentes assembleias. E eu vou reproduzir essa síntese aqui para vocês e depois vou deixar a tradução desse apêndice como uma referência para vocês terem, tá? E olha, pessoal, acreditem, viu? Estudei demais esse tema, procurei referências sobre isso, e o assunto é tão longo e tão complexo que é muito difícil encontrar uma síntese sobre isso. Mas quais instituições nós podemos mencionar? Primeira delas, o Senado Romano. O Senado Romano, nós já mencionamos a sua existência desde a realeza. Entretanto, na realeza, o Senado Romano, ele é principalmente uma assembleia dos patres, pater é singular, patres no plural, dos patres das diferentes famílias, né, possivelmente escolhido pelo rei naquela época, e essa instituição se transforma na República, e alguns autores, inclusive, vão dizer que o Senado é quem efetivamente governou Roma durante a maior parte da República. O Senado, ele era o principal concilium, tá? Então os romanos, é horrível usar a palavra assembleia, porque assembleia é uma palavra grega, né? Então, quando a gente tenta traduzir o que o Senado era usando a expressão assembleia, nós estamos meio que distorcendo. Os romanos chamavam o Senado de concilium, né? Senatus era um concilium. O que é um concílio? Um concílio é um corpo de conselhos, é um corpo de aconselhamento. Seria então o Conselho da República, aquele que aconselha realmente, emite opiniões sobre o que deve ser feito, né? Sobre o que deve ser feito como nova lei, sobre relações internacionais, enfim, eu vou falar dessas atribuições aqui especificamente, mas ele seria um corpo de aconselhamento da República. Daí esse nome concílio. Mas, entretanto, o Senado ele acaba, em muitas situações, sendo efetivamente o governante, exercendo realmente ali o poder de governo durante uma boa parte do período republicano. Ele tinha cerca de 300 membros antes de 81 a.C., depois ele teria aumentado para 600 membros, depois ele teria 900 membros e teria sido reduzido para 600 já na época de Augusto. Essas alterações foram feitas já nos últimos anos da República, principalmente, pelos diferentes... quando a República já entra ali em decadência, em distorção, né, quando você tem a ditadura de Sula ou Sila, você tem a ditadura de César, e eles implementam essas mudanças no número de componentes do Senado. O Senado, gente, de uma forma geral, o magistrado mais sênior, presente na cidade de Roma, presidia as sessões do Senado, mas ele podia delegar isso a outros. Então, normalmente, era um cônsul que fazia isso. E as decisões que o Senado tomava eram chamadas de senatus consultum. Normalmente, nos livros de história, nós vamos encontrar esse senatus consultum abreviado como SC. E quando a gente for estudar as fontes do direito romano, nós vamos estudar e ver que uma das fontes normalmente elencadas como fonte do direito romano eram os senatus consultum, tá? Um outro tipo de senatus consultum era o chamado senatus consultum ultimum, que foi um expediente usado principalmente no final da República para atribuir poderes de ditador a uma pessoa, mas não considerá-la como ditador. Foi um artifício que os romanos usaram para não atribuir a alguém esse poder tão grande de ditador. Esse senatus consultum ultimum também a gente encontra na literatura, ele é abreviado como SCU. Então, estritamente falando, o que o Senado produzia eram conselhos aos magistrados. Mas esses conselhos tinham muito poder e muitas vezes aqueles conselhos que eram observados.
Então, em boa parte do período republicano, o Senado ele guiava o quê? A administração, a política exterior, como eu disse, em relação a vários assuntos. A gente tem vários e vários episódios do Senado enviando embaixadas para conversar com outros povos, decidia sobre a guerra, atribuição de governantes às províncias, eventualmente a prorrogação do império, né, do pró-pretor e do pró-cônsul. Ele decidia sobre a religião estatal, decidia também acerca de finanças e sobre os triunfos. O que eram os triunfos, gente? Os triunfos eram super importantes na tradição romana, eram os desfiles militares que os generais, os cônsules, que venciam importantes guerras, importantes batalhas, enfim, na hora que eles voltavam a Roma, poderia ou não ser concedido um triunfo, né, àquele general. E aí, se aquele triunfo era concedido, ele tinha o direito de fazer um desfile pela cidade, e isso trazia muita popularidade, trazia votos, enfim, era como se fosse uma autorização para ele fazer uma propaganda política. Inclusive, o arco do triunfo, ele que os romanos construíam nas cidades, né? E hoje o mais famosão de todos eles é o Arco do Triunfo em Paris. O Arco do Triunfo ele era atravessado por esse general que recebia o direito de executar o triunfo a partir do Senado. Enfim, então, o Senado é essa principal assembleia romana. O Senado é chamado de Senatus, ele é um concílio, né? Tô condensando aqui o assunto para nós. E o grande símbolo, talvez, que a gente vê da República Romana, ou um dos emblemas da República Romana, é justamente o acrônimo SPQR. Né? Capa de livro, a gente vê sempre essa referência como a sigla da civilização romana, que ela continua sendo usada por muito tempo. E até hoje é curioso, se a gente for em Roma, a gente vai ver que a própria cidade de Roma utiliza SPQR até hoje em muitas das suas coisas. Então a tampa de bueiro em Roma está escrito SPQR, uma placa na rua está escrito SPQR. E o que significa SPQR? Senatus Populusque de Roma. Né? Senado e Populus Romano. Tá? Ou seja, o Senado representando esse corpo governante e o povo, né, populus. Populus, na verdade, tem dois sentidos em latim, mas nesse sentido aqui significa patrícios e plebeus juntos. Né? Então é o Senado e o povo, todo o povo de Roma. Ok? Eu vou interromper esse vídeo aqui agora, porque eu acabei me estendendo muito. Achei que eu fosse fazer um vídeo só sobre todas as instituições, todos os conselhos, né, todas as assembleias, não posso falar assembleia, mas todas as assembleias romanas, e no próximo vídeo nós vamos falar das outras assembleias. Ok? Muito obrigado.